Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos ao Vale 10, o seu podcast de listas favorito. Faz algum tempinho que eu disse lá no nosso Instagram que a gente queria fazer uma lista aí sobre livros. Eu dei algumas opções lá de tema para vocês votarem e vocês escolheram aí livros polêmicos. Então tá aqui, hoje nós viemos aqui para falar para vocês sobre os 10 livros mais polêmicos da história. Para me ajudar, nós estamos aqui com o Melegari. Olá, boa noite, boa tarde ou bom dia para todos vocês. E também com uma presença super especial, que é o Zeca Lemos, que vai se apresentar pra gente agora. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, Rodolfo? Tudo bem, Melegari? Tudo tranquilo? Tudo bem. Tudo bem. A minha formação é em jornalismo, mas eu atuo como booktuber. No caso, eu produzo conteúdo literário sobre livros, literatura na internet, por meio do meu canal do YouTube, que leva o meu nome, Zeca Lemos. E além de produzir pro YouTube, eu também atuo como podcaster, com o podcast Resenhas com Zeca Lemos, em que eu publico resenhas literárias dos livros que eu considero que são interessantes, trazer para discussão, para o debate, indicar bons livros, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem muita coisa, a gente tem muita informação, muito material e muitas vezes falta saber o que é bom, né? O que vale a pena. E eu busco fazer isso no âmbito da literatura, né? Legal, massa. Eu vou deixar tudo linkado do Zeca lá embaixo, vocês sabem, lá na descrição, então depois se vocês quiserem dar uma olhada, fiquem à vontade. E, gente, esses livros eles são polêmicos aí por diversos motivos, né? Eles mexem com etnias, religiões, ciência, falam de temas tabus, a gente tem coisa de literatura, tem coisa de não literatura, né? Política também. Enfim, aí cada um vai apresentar os motivos deles serem polêmicos e nós vamos falando aí especificamente sobre cada um conforme a gente vai passando. Mas então é isso, vamos começar. Em 10º lugar, a gente vai falar do livro O Presidente Negro, de Monteiro Lobato. Esse livro ele foi publicado em 1926, né, pelo Monteiro Lobato, que é o mesmo escritor aí dos famosos livros que deram origem ao seriado do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E ele é o único romance adulto de ficção científica escrito por ele, né? Ele escreveu aquele livro de contos até europeus, mas o Presidente Negro realmente é o único livro de romance dele. E a história se passa em dois momentos. Primeiro em 1928, né? Na qual o personagem principal, que é um cobrador, sofre um acidente de carro e ele é resgatado por um inventor que acabou de concluir o porviroscópio, que é um dispositivo que permite ver o futuro, né? Então eles começam a ter ali conversa sobre o futuro, começam a dar uma olhada, né, o que está acontecendo, e eles jogam esse futuro lá para 2228 nos Estados Unidos, né? E que o país está fortemente dividido, né, por causa das eleições presidenciais. Então disputam três partidos: o partido masculino, que é composto majoritariamente por homens brancos, o partido feminista, né, que é por mulheres brancas com pensamento feminista, e o partido negro, né, que envolvem os negros de ambos os sexos, né. E o partido negro, como ele tem uma maior número de votantes, ele acaba ganhando, e que gera uma onda aí de violência e conspirações no país. Bom, o conteúdo do livro é claramente racista, né? E ele servia de síntese, né, para as ideias eugenistas que o Monteiro Lobato ele era sim a favor. Eugenia, para quem não sabe, é a seleção de humanos por uma determinada característica, né? No caso, aqui que ele gostaria é que fosse de pessoas brancas, né? Somente as pessoas brancas deveriam se reproduzir, evitando assim a miscigenação. Vale lembrar também que o Monteiro Lobato, sim, ele era próximo de dois médicos, o Renato Kehl e o Arthur Neiva, que eram responsáveis, né, por naquela época difundir as ideias do eugenismo no Brasil. E ele também era membro da Sociedade Eugenista de São Paulo, né? E ele chegou até a dizer o absurdo, né, que deveria existir uma Ku Klux Klan brasileira. E, enfim. Inclusive, né, Monteiro Lobato, eu decidi começar com Monteiro Lobato justamente porque até saiu uma notícia, faz acho que umas 2 semanas atrás que eu estava lendo, sobre a bisneta dele, que estava editando alguns livros, né, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, tirando qualquer referência, né, racista que tivesse. Mas, né, por mais que você faça isso, é difícil você desvincular o autor da obra, né? Não sei o que vocês acham disso.
Bom, se no caso do Presidente Negro, então essa mulher teria que excluir o livro inteiro, né? Porque temos aí um Teria que problema. queimar tudo. Mas, sei lá, cara, essa discussão, assim, de você desvincular o autor da obra ficou bastante fogosa recentemente com a questão da J.K. Rowling, né? Não sei se vocês estão sabendo. Sim, sim. Mas acho que não cabe a nós entrar no assunto dela aqui, então só usando como exemplo, né? Eu acho é complicado, cara, porque assim, no meu ponto de vista, os autores, as obras dos autores, eles têm as suas qualidades, né? Porque, por exemplo, o Monteiro Lobato, ele escreveu livros infantis que foram muito importantes para sua época, para as crianças também, né? Quando eu assistia Sítio do Pica-Pau Amarelo na TV, foi uma coisa que eu gostava muito, sabe? Então, contribuiu, era uma coisa legal. Só que, realmente, a gente não pode desconsiderar o que o autor fez na época. Eu acho essa discussão do Monteiro Lobato interessante porque realmente quando a gente analisa qualquer obra, a gente analisa a obra, claro, mas se tem que pensar no autor e no contexto que era vivido na época. Goste ou não, querendo ou não, a literatura tem um elemento da historicidade. Uma obra carrega nela todo um contexto social, político, cultural que existia na época. E Monteiro Lobato era, incontestavelmente, uma pessoa racista, uma pessoa preconceituosa e uma pessoa eugenista. E a gente pode afirmar disso, tanto falando do Presidente Negro, um livro que realmente é incontestavelmente racista, tão racista a ponto de não ter sido aceito no mercado editorial dos Estados Unidos, para a gente ter ideia de como o racismo ali era gritante, de como aquilo era uma coisa realmente escancarada. E no próprio Sítio do Pica-Pau Amarelo, por meio de determinados contornos, de maneiras como ele representava alguns personagens, como era o caso da tia Anastácia, né? E assim, quando a gente pensa no Monteiro Lobato, a gente está falando de um escritor muito importante para a história da literatura brasileira, um percussor da literatura infantil no Brasil, que deu vida a diversos personagens muito marcantes da história, mas que a gente não pode ignorar quem foi. Ignorar que foi um racista, que foi um eugenista, que foi uma pessoa preconceituosa e de pensamentos e de comportamentos lamentáveis. Por isso é tão importante a gente ler esses livros, a gente enxergar esses livros de modo crítico. Era desse jeito, no contexto, era desse jeito, ele pensava assim, mas isso está errado por tal, tal, tal motivo. Isso é lamentável por tal, tal, tal motivo. Por isso eu penso, não é censurar, não é deixar de lado, é interpretar de modo crítico, é interpretar de modo analítico para estimular as pessoas a pensarem. É um bom ponto isso que você tem. Inclusive, a gente vai falar de um outro livro futuramente, que o debate é exatamente esse. E o que eu tenho para falar, bom, eu não li esse livro, obviamente, mas na época que eu estava prestando, foi fazer um dos meus primeiros vestibulares, um dos livros era Urupês, né, do Monteiro Lobato. Foi um livro que eu gostei, assim, bastante. Eu gostei da escrita, gostei das histórias, né, um livro de contos, gostei das historinhas que tinham, eram histórias que ligavam, assim, coisas, tinha coisa de mistério, tinha algumas coisas de crime, né, e tem o famoso Jeca Tatu, né, que acabou surgindo nesse Sim, livro, né. personagem muito emblemático também. Também, mas você acaba percebendo realmente as nuances, né? Depois que você para pra analisar, pô, o Jeca Tatu era um personagem extremamente, né, estereotipado, do caboclo que não fazia nada, né? Exato. Aí tinha, por exemplo, tem um conto que chama Boca Torta, que é um conto mais de terror, assim, que conta a história de uma mulher que ela é assombrada por um negro que mora numa floresta, e, pô, o cara é, tipo, negro, ele fala das características físicas dele como se ele fosse a pessoa mais horrorosa do mundo, sabe? Então é esse tipo de coisa, né, que você tem que separar, como você falou, né, você tem que analisar, sim, olha a época que foi escrita, olha quem escreveu, né, graças a Deus hoje em dia a gente tenta, né, não reproduzir esse tipo de coisa, mas às vezes acaba passando alguma coisa. Então eu realmente resolvi, né, abrir com o Monteiro Lobato porque eu acho que é uma discussão ainda que tá muito em voga, né? Até uns anos atrás teve também a coisa do que eles já estavam editando, né, os livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo por causa de algumas frases, né? Eu lembro que tinha uma que falava que a tia Anastácia tinha carne preta, Exato. umas coisas assim, né? Ela era uma personagem representada de maneira muito estereotipada, muito preconceituosa, né? De modo geral na obra. É, ela era empregada, né, da dona Benta. Exatamente, começa daí, né? Começa daí que a narrativa já colocava ela numa posição de inferioridade.
Sim, exatamente. Uma narrativa que até hoje é muito comum no Brasil, né? Exato. É só ligar lá a sua TV, ver as novelas, o que tem de empregada negra é muito. Quer dizer, Sim. mudou, mas não mudou tanto, né? Em nono lugar, a gente vai falar do livro Michelle se Lembra, do Lawrence Pasder. No original, né, o livro se chama Michelle Remembers, e ele é um livro de memórias, né, que foi escrita por esse psiquiatra canadense, junto com a sua paciente, que depois, né, chegou a se tornar sua esposa, a Michelle Smith. O livro ele relata como a Michelle, né, após algumas sessões de hipnose, ela acaba se lembrando de abusos que ela teria sofrido, né, em rituais satânicos, uma coisa absurda, né? E segundo o livro, os abusos começaram em 54, né? E foram durante os rituais que ela supostamente foi torturada, abusada sexualmente e enjaulada, além de ter presenciado rituais de sacrifício humano, tudo isso cometido por um culto que era comandado pela sua própria mãe. Isso durou até 55, quando os rituais pararam, depois que, olha, próprio Jesus, Maria e o arcanjo Miguel apareceram, curaram e removeram todas as cicatrizes que ela tinha, né? Além de terem bloqueado essas memórias, é por isso que ela não se lembrava, né? Isso só aconteceu depois das sessões de hipnose. De acordo com o psiquiatra Lawrence, as sessões duraram 14 meses e foram mais de 600 horas de relatos, né, que acabaram gerando o livro, que foi publicado pela primeira vez em 1980. E esse livro, gente, ele está na lista porque o seu conteúdo, né, é considerado um dos marcos iniciais de um fenômeno que se iniciou lá nos Estados Unidos, que é o chamado pânico satânico. É um termo que se refere a um medo assim descontrolado dessa coisa do satânico, né? Principalmente no jurídico, né? Porque começaram a aparecer muitos relatos de abuso dentro de cultos e dentro de coisas satânicas, né, assassinatos e outros crimes que eram cometidos por essas seitas, por esses satanistas, né. Muitas pessoas começaram a ser presas e perseguidas. Isso foi na década de 80, tá? E, então gerou assim, mais de um caso, né, desse tipo. E com o passar dos anos, aí o que aconteceu? Foram sendo encontradas várias inconsistências nos relatos, né? Então, primeiro o Lawrence dizia que o culto da mãe da Michelle fazia parte da Igreja de Satanás, que é uma igreja que realmente existe, né, que foi fundada pelo ocultista Anton LaVey, mas ele acabou retirando o nome depois que, né, o LaVey ameaçou, né, ameaçou ele de processo por difamação, porque e obviamente que ele, né, não tinha como confirmar se essa informação era verdadeira ou não. E aí, né, os jornalistas foram atrás, começaram a perguntar para uma pessoa ali, para uma pessoa aqui, né, então muitos parentes, amigos, vizinhos, né, da família da Michelle foram questionadas sobre as alegações, incluindo o pai dela, que estava vivo, né? A mãe dela já tinha falecido, mas o pai dela estava vivo, e todo mundo negou saber de qualquer coisa que ela tinha passado desse tipo. E outra crítica veio do fato deles usarem todo esse material, né, para escrever um livro, ao invés de fazer o quê? Chamar a polícia e ver, né, e fazer uma acusação formal. Então, né, como vocês podem perceber, aí foi escrita muita groselha, né, como dizem, sobre... Eu não tô aqui defendendo nenhuma religião nem nada, mas, né, o que é quase certo é que o livro é uma grande mentira, né? Ele foi escrito aí pelos dois para eles ganharem dinheiro em cima disso e acabou gerando um problemão, né? Porque muitas pessoas foram presas e tudo mais. Tem o caso de uma escola lá na Califórnia, se eu não me engano, que as crianças também falaram que a dona da escola e o marido dela abusavam deles e faziam rituais e deu, nossa gente, deu uma treta gigantesca e só tipo muitos anos depois uma das crianças falou não, porque a polícia meio que induzia a gente a dar as respostas que eles eram satanistas e não sei o que. Então, gente, essa história do pânico satânico eu acho que rende um podcast só de casos desse tipo, vamos deixar aí uma dica para fazer no futuro, mas tudo realmente começou com esse livro aí da Michelle se lembra. Foi uma das maiores fake news, assim, que gerou mais danos à sociedade estadunidense em toda a história, né? Como você comentou, Rodolfo, assim, muitas pessoas foram julgadas, foram condenadas de modo indevido, né? Ou seja, muitos inocentes sofreram e foram presos por causa de uma grande mentira. E, assim, a gente entra mesmo do ponto de vista da polêmica por não ser verídico, né? Vejamos, diversos autores, diversos pesquisadores, a família, pessoas de todas as origens, todo tipo de pensamento negaram tudo aquilo. Ou seja, o livro era uma grande mentira. A questão não é o fato do livro ter sido publicado em si. A questão é o fato do livro ter sido publicado como um relato.
A questão é o fato do livro ter sido publicado como realidade. Isso que acabou gerando toda essa confusão e que acabou culminando em toda essa polêmica que teve tantos danos, né? Sim. Mas muito louco, né? Eu não tenho muito pra falar, eu acho que vocês dois já falaram bastante. Mas, né, a gente já viu outros casos aqui no Vale 10, né, de pessoas que usaram casos de casos policiais que não aconteceram pra se promover. Lembra, Rodolfo? A gente já fez algumas coisas assim. Sim, sim. E então a gente vê que não é só no ambiente dos livros, não é novidade, não é só satanismo que o pessoal faz isso, é com outra coisa, ou seja, as pessoas são gananciosas, né? Usa o que tiver na mão pra ter o lucro. Sim. Só comentando que a gente está falando desse contexto de uma mentira, de uma fake news ter feito tantos danos numa sociedade, ter gerado tantos julgamentos, tantas condenações indevidas, tanta gente inocente presa. Mas assim, hoje em 2020 é um pouco estranho a gente pensar nisso, porque a gente tem a internet com todas as ferramentas de checagem ali, né? Hoje, para você conferir se uma história é verdadeira, se uma história é real, é mais ou menos fácil. É algo rápido. Naquela época, na época que o livro foi escrito e publicado, não era assim, né? Não era assim. Não era tão fácil saber o que era verdade e o que não era, né? Sim, exatamente. E o pânico satânico, né, ele ficou em alta aí, né, uns tempos atrás, não, até esse ano, né, foi o último, mas por causa do podcast do Ivan Mizanzuki, né, o projeto Humanos lá do caso Evandro, que foi um caso de pânico satânico real também, que aconteceu aqui numa cidade perto da minha, né, no litoral do Paraná, que, né, foram 7 pessoas presas e julgadas, né, da morte de um menino, mas que no final, né, mostrou que elas eram inocentes e foram torturadas para confessar. Então é uma coisa aí que, né, gera um problema até hoje, né? Inclusive anos atrás também teve um outro caso de um delegado prendeu pessoas de uma seita, eles eram uma seita luciferiana, né? Prendeu as pessoas, né, de acusação de, eu não lembro do que era, e depois quando ele foi, né, dizer para a imprensa, né, o que tinha acontecido, ele falou que é porque ele era da igreja e um irmão da igreja dele tinha tido uma visão de que esses caras estavam fazendo alguma coisa. Gente, quando no mundo que você vai prender alguém por causa de alguém que teve uma visão, né, dentro de uma igreja? Então, pra vocês verem, né, que isso aí traz uns problemas até hoje para a sociedade. Muito louco, muito louco. Muito louco. Eu lembrei também, acho que foi esse ano, eu não sei, porque os Estados Unidos também sofre com um problema de fake news grave, igual aqui, né? Nós brasileiros sabemos bem o que se passa. Que eu não sei, era um daqueles grupos de extrema direita que tinha lá na internet que parece que passaram, que sei lá, tinha um restaurante não sei onde traficando crianças e o cara foi lá com uma metralhadora checar. Ah, foi o Pizzagate, não foi? Era uma coisa assim, não Acho era? que sim. Eu lembro que era tão fake que chegava a ser engraçado, assim, porque disseram que eles tinham várias codinomes, né? Então, se falava queijo, queria dizer menino. Se falava molho, era menino. Um negócio assim. Eu ficava, gente do céu. Não é possível que as pessoas acreditem nesse tipo de coisa. Mas pior que acreditam mesmo. Nossa, que loucura, que loucura. Em oitavo lugar, a gente vai falar do livro Acerca do Infinito, do Universo e dos Mundos, do Giordano Bruno. O Giordano Bruno, para quem não conhece, ele foi um teólogo, filósofo, escritor, matemático, poeta, astrônomo e por aí vai, que nasceu em 1548 em Nola, que é na província de Nápoles, na Itália. Ele partiu da teoria do Nicolau Copérnico, né, de que a Terra não era o centro do universo, e propôs aí algumas coisas, né, que, por exemplo, que o universo era infinito, com muitos planetas, e que todos os sistemas eles eram heliocêntricos, né, ou seja, planetas girando ao redor do Sol. Além de ter confirmado, não sei como, né, que todos os planetas seriam habitados e com vida inteligente. O livro ele é um grupo de 5 diálogos filosóficos entre os personagens o Filóteo, que representa o próprio autor, o Fracastório, que é um poeta e autor de livros de astronomia, Eupino e o Burgio, né, que são ambas criados pelo Bruno. Então ele não é um livro, né, tipo de um livro teórico, né, ele não é um livro de, como eu vou dizer, ele mistura, né, ficção com não ficção. Ele foi um dos principais filósofos do Renascimento, né, o Giordano Bruno, e mesmo que as suas ideias aí não tivessem, né, 100% corretas, hoje a gente já sabe, né, que nem todos os sistemas que tem aí são heliocêntricos, existem planetas, né, que são planetas que eles chamam de solitários, né, que não estão ligados a nenhuma estrela, né, a gente até agora não conseguiu a confirmação de que outro planeta seja habitado.
Mas mesmo assim ele foi condenado à fogueira por heresia, né? Mas ele também, por exemplo, já tinha falado umas outras coisas, né? Então ele disse que ele não acreditava, por exemplo, que a hóstia era o corpo de Cristo, né? Numa época que as coisas estavam pegando fogo. Então a morte dele acabou transformando ele numa espécie de Marte, né? Pela liberdade do pensamento. E assim, uma coisa engraçada, né? Olha, já antes de eu falar isso, quero dizer que se você acredita nessa história, tudo bem, a gente não quer ofender ninguém. Mas assim, alguns anos atrás o nome do Giordano Bruno voltou com tudo. Por quê? Vocês lembram do menino do Acre, né? Aquele que sumiu, ele deixou uma série de mensagens criptografadas na parede do quarto dele, deixou 14 livros escritos e pinturas de extraterrestres, né, no quarto. E ele voltou 5 meses depois dizendo que fez tudo isso porque saiu em busca de uma verdade pela vida, né, segundo o próprio. E aí no centro do quarto dele tinha uma estátua enorme do Giordano Bruno que foi avaliada em 20 mil reais, né? E teria sido construída pelo escultor acreano o Jorge Rivas Plata. Inclusive esse escultor deu uma entrevista, né, pro Fantástico na época que o menino voltou, né, que o Fantástico fez uma entrevista com ele, e ele disse que acreditava que o Bruno estava né, reencarnado aí no menino, né, e que teria feito isso para terminar a missão aí, né, terminar as obras, né, do Giordano Bruno. Então o Giordano Bruno teria reencarnado no menino do Acre. Né, gente? Essa história Ai, eu não consigo. Foi um delírio, né? Pra mim foi um delírio muito grande. Pra mim foi uma estratégia de marketing gigantesca, né? Porque o menino ele já tinha editado os livros e na mesma semana que ele sumiu, os amigos dele foram lá. Além de fazer o BO, tipo, já lançaram o livro, já, né? Então... Faz sentido. É uma estratégia pra chamar a atenção mesmo, né? Tornar o fato atrativo pra mídia, né? Tanto que Sim. Rodou muita mídia esse acontecimento na época. Uhum. Nossa, eu lembro de quando aconteceu, o pessoal falava, nossa, que é esse cara, né? Mas comum, né, quando acontece esse tipo de coisa super fantasiosa, né, quase, no Brasil, a gente fica tudo alucinado em cima do que é, né? Chama atenção, Então... realmente, né? Uhum. Mas nossa, que loucura, que loucura. A gente já viu as pessoas acreditando ou ficando doidas por coisas mais simples ou outras coisas que não sejam isso, né? Então não é surpresa. Pois é, não sei como não saiu o filme ainda do Menino do Acre, sério, eu jurava que ia sair. Também achei. Venderia bastante, tenho certeza disso. Vai sair sim, eu acho que talvez um futuro distante, dos mesmos criadores de Bacurau. Olha, campeão de bilheteria. Tal qual Bacurau. Vem aí o Menino do Acre. Nossa, gente. Eu lembro que o menino falou que ele tinha... O que ele tinha feito? Esculpido a pedra filosofal. Eu fiquei, o que esse homem tá falando, gente? Tipo, essa história realmente pra mim não desce. Mas, né, como a gente tá aqui pra falar da obra, né? Infelizmente, né, o Giordano, a polêmica da obra dele foi ele ter contestado a igreja, né, mais ou menos o que o Nicolau Copérnico já tinha feito, né, o que o Galileu Galilei fez depois, só que para ele não ir, né, pra fogueira, ele acabou negando tudo, né, mesmo, acabou só deixando os escritos dele e ponto final, né, porque naquela época acreditava-se, né, que era o Sol que era o Sol que girava em volta da Terra, né, e não o contrário. Eles acreditavam no sistema geocêntrico, né, e além de que tudo que era uma sociedade extremamente teocêntrica, né, com Deus no meio do universo, né, diferente do que foi depois, né, a sociedade no Renascimento foi virando mais antropocêntrica, né, com o homem no centro do universo e tudo mais. Imagino que se você aí já passou pelo ensino médio, deve se lembrar de estudar essas coisas em história. Então aí o Giordano Bruno entra aí na nossa lista por causa realmente ele foi lá e enfrentou a igreja, né? Numa época em que a igreja ainda estava mandando em tudo. Com certeza. Então, aí você para pra pensar, esse Giordano Bruno, ó, beleza, né? Na época dele, tranquilo, fez ali o que queria fazer, foi uma contestação, né, pro establishment, né, da época dele, ok. Agora, se ele tiver aí em algum lugar, o espírito dele, visse esse menino do Acre falando que era a reencarnação dele, acho que ele fica, pô, cara, o que você tá fazendo? Certamente ele se está revirando, onde quer que esteja. Deve estar se revirando no túmulo. Tá se revirando no túmulo, certeza. Em sétimo lugar, a gente vai falar do Manifesto Comunista do Karl Marx e do Friedrich
Engels, né? E apesar de ter escrito aí umas outras obras, né, especialmente artigos, o Manifesto Comunista foi responsável por apresentar as ideias de Marx e Engels para o mundo, né? Foi nesse livro que se conheceu o pensamento, o que era o pensamento marxista, né? Que ganhou muito espaço no ambiente acadêmico e também no político. Então o livro ele fazia uma denúncia, né, ao sistema capitalista e a sua estrutura, né, pedindo uma união dos trabalhadores através de uma revolução proletária. Né, o que seria isso? Né? Uma revolução entre os trabalhadores, já que essa seria a única maneira de realmente acabar com a exploração dos trabalhadores. Então, o Manifesto Comunista foi publicado em 1848, né? E ele ganhou muito espaço porque, assim, ele caiu nas mãos dos trabalhadores em um terreno extremamente propício, né? Porque, assim, a Revolução Industrial já tinha terminado e com ela, né, os trabalhadores estavam sofrendo horrores, né? Com longas jornadas, poucos direitos, salários super baixos, né? Quem estuda a Revolução Industrial sabe, né? Das crianças trabalhando 20 horas por dia, esse tipo de coisa. Então, muitas pessoas começaram a se unir através das ideias, né? E mais tarde, já no século XX, aí, então, daí surgiram realmente os primeiros partidos comunistas pelo mundo, né? Que usavam as ideias bases do Marx e do Engels para né, para contestar aí a visão política do mundo. E por que que esse livro entrou na nossa lista, né? Por que será? Porque você fala comunismo ali fora, meu Deus, vai vir 3 aí com o dedo na tua cara. A gente até tava conversando um pouquinho antes em off aqui. Ninguém aqui é comunista, tá, gente? Então, se você é comunista, você fique à vontade para vir contestar qualquer coisa que a gente fale, né? Entre em contato, vocês interpretaram uma coisa errada, não é bem isso, né? Fique à vontade, o Vale 10 é um espaço para todos, menos para Bolsonaro, a gente já falou sobre isso. Então, Dei valor. então, né, a gente botou aí, né, o livro porque ele causa um rebuliço enorme, né? Porque, tenho certeza que se eu ou se qualquer outra pessoa, né, tá lendo um livro desses no ônibus. Agora, não, né, até por causa da pandemia, mas em 2018, aí, quando a gente estava extremamente, como é que é a palavra? Dividido. Né, o Brasil estava dividido entre PT e PSL, basicamente. Gente, qualquer coisa, e esse pessoal de direita, Bolsonaro e afins, gente, qualquer coisa básica que não se encaixe na visão deles, eles acham que é comunismo, né? E eu acho que, nossa, o espectro político é tão grande, né, pra gente aglomerar tudo junto desse jeito, né? Não existe só Bolsonaro e comunismo, do mesmo jeito que não existe só esquerda do PT, né? Eu vejo muita gente falando desse tipo de coisa, né? A esquerda não é só o PT, a direita, sei lá, não é só o PSL, não é só esses partidos de extrema direita, mas tem as nuances ali, o centro, né, e tudo mais. Então, gente, o espectro político é uma coisa muito grande. Vamos começar a estudar, né? Nem tudo é comunismo, nem tudo é fascismo. Vamos estudar, gente. Essa é a lição aí que a gente quer falar, né? Se você quer, eu acho que se você quer criticar os pensamentos, não concordo com o pensamento do Marx, do Engels, realmente eu acho que o comunismo é uma utopia que jamais vai funcionar. Beleza, leia o livro, tire suas próprias conclusões, aí você pode dar uma opinião e dizer que não concorda, que acha que isso não vai dar certo por causa disso e disso e isso. Porque você ficar aí falando pros 4 cantos que tudo é comunismo, a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? Uma discussão que não vai chegar em lugar nenhum, como a gente tá vendo aí que tá no Brasil faz um tempo já. A tua fala, ela me chama muita atenção, Rodolfo, porque eu penso assim, partindo do Manifesto Comunista, independentemente das ideias que o livro traga, da ideologia que ele propague, se você gosta ou não, se você concorda ou não. Como você disse, a discordância de ideias, a pluralidade, a divergência é saudável, faz parte da política. Mas assim, quando a gente fala de Karl Marx, quando a gente fala de comunismo em si, do conceito da teoria política, eu acho que é a definição que mais gente fala, mais gente opina e menos gente sabe sobre. Se você, eu penso assim, se você chegar perguntando para as pessoas se elas sabem o que é comunismo, elas vão dizer que sim, que odeiam, que é péssimo, que é horrível. Mas você vai perguntar se já no Manifesto Comunista, 95% vai falar que não. Ou seja, é realmente um senso comum, né? É realmente um senso comum. Dizem que é isso, então é isso. Por isso é tão importante a leitura, por isso é tão importante que a gente leia, pra gente analisar e pra gente dizer de fato, eu concordo por X ou eu discordo por Y. Tudo bem, é saudável concordar ou discordar de qualquer conceito, qualquer definição, qualquer ideia política que seja. Mas você tem que primeiro conhecer, né?
Em tempos de Uhum. polarização política, em tempos que o senso comum, em tempos que o negacionismo, a anticiência ganha tanto espaço, é muito importante que a gente leia, é muito importante que a gente pesquise de fato o que são as coisas, e não ficar apenas reproduzindo o que outras pessoas dizem, né? Sim, com certeza. Nossa, falou tudo. E também tem uma coisa que a minha amiga fala e que é muito interessante, assim, que você perpassa o que vocês falaram. Leia tudo e veja tudo na íntegra por conta própria e tire suas próprias conclusões. Porque Exato. o que o Zeca falou, por exemplo, as pessoas que sabem o que é comunismo, na verdade elas escutam de outras pessoas, né? Especialmente de canais de YouTube, vídeos de Zap Zap, de tiozões gritando no carro, Isso. né? E, e você não tem uma interpretação. Então, assim, se você pegar esse livro pra ler, cara, você não vai. Nossa, você não vai explodir, sabe? Então, Você não não vai tem. comer criancinha no café da manhã porque tá lendo, né? É, então, sabe? Ainda mais, ainda já querendo trazer um ponto, esse ponto para falar diretamente desse livro, o Marx, ele foi um autor super importante. Assim, até eu tive relações internacionais, a gente tem economia. A gente usa Marx até hoje em economia, e não é porque eu tenho um professor comunista, é porque ele fez uma análise que é importante e que é usada até hoje no meio acadêmico, sabe? Então a análise que ele fez do capitalismo é importante e também o próprio autor é importante. Tem muita gente que gosta de falar que, tipo, o Marx é um satanista, a criação do Marx é um satanista, né? Mas muito do que ele escreveu, muitas das ideias dele foram produtos da época, né? Ele não foi um causador da época dele, ele foi um produto da época dele, né? Sim. Então são pensamentos que já estavam em circulação, né? Que nem o Rodolfo já comentou, o ambiente de trabalho naquela época era muito horroroso e não tinha antigamente esse negócio de sindicato, né? Se você reclamasse, o seu patrão te demitia ou mandava dar tiro em você, que era o que faziam nas greves antigamente, né? Mandava ou a polícia, ou o policial em cima. Então, assim, foi uma coisa completamente que surgiu dentro do contexto da época, sabe? Fez sentido aquilo ali na época. E que nem o Rodolfo já falou, não, você pode concordar que não dá certo, sabe que é uma coisa utopia, beleza, cara, mas foi importante e se você não concorda, lê aí e faça sua crítica construtiva de maneira científica. Independente de você gostar ou não das soluções que ele propõe, independente de você concordar ou não com a sociedade que ele constrói na obra, você tem que entender, goste você ou não, que a indignação dele com o sistema capitalista que explorava ao máximo o trabalhador na época era válida e legítima. Sim, e como o Melegari falou, né? Tipo, ele. A gente vê aí Marx até hoje em economia, mas eh, a gente também vê, né, outros pensadores aí como o Smith, como o Locke, que eram pensadores Isso. neoliberais, e tudo se estuda. Quem faz economia estuda tudo isso, sabe? Então, como eu falei, né? É um livro que causa muita polêmica acho que mais pelo nome do que pelo conteúdo. Mas são coisas aí que existem até hoje. Até na psicologia a gente tem um pouquinho aí de Marx e Engels. Por quê? Porque eles foram responsáveis pelo materialismo histórico dialético, mas que fala aí de que o materialismo ele é ao contrário do idealismo, né? Então é você tirar essa coisa que a psique fica na alma e jogar isso nas relações ali entre trabalho, entre a sociedade, né? Esse tipo de coisa que estuda a corrente da psicologia que a gente chama de histórico-cultural, né? Então ela utiliza como base o materialismo histórico-dialético do Marx e do Engels até hoje. Então, né, sinto muito, a gente tem que continuar estudando esse tipo de coisa. E se você não concorda, né? Como a gente falou, tem um negócio ótimo que se você não concorda, faz um artigo científico refutando. Exatamente. E uma coisa também que eu queria falar para fechar um pouquinho, para ajudar a desmistificar esse livro, que eu acho que é importante a gente fazer esse trabalho no Brasil de hoje, né? O autor nossa, a história do Marx, gente, vocês procurem. A história do Marx é uma pessoa muito interessante. Ele passou por muitas dificuldades, né? Um cara super inteligente, né? Super pensado no seu tempo. E também, assim, se você for ver a teoria dele, tanto os artigos quanto o manifesto, então, assim, já falando de tudo que ele pensou, ele era um cara que pegava muita ação, sabe? Ele falava, não, o trabalhador ele tem que agir, sabe? A gente tem que fazer essa revolução. Ele saía do campo das ideias, ele ia pro campo material, igual o Rodolfo falou.
E ele não só defendia isso nos livros dele, ele fazia isso. Eu tenho uma professora que ela falava que, assim, o Marx, ele, ao mesmo tempo que ele estava vivo, ele ia conversar com os trabalhadores, ele instigava a greve, sabe? O cara participava do negócio. Tanto que tem uma cena. Eu não sei se vocês conhecem a série do Assassin's Creed, que é uma série de Sim, videogames. sim. Sim, sim. Tem uma missão no Assassin's Creed Syndicate que é. O Marx aparece, né? O personagem ele interage com o Marx. E acho que tava acontecendo alguma manifestação popular na estação de trem. E o policial, tipo, tá repreendendo o Marx. Ele tá falando, se eu tiver aqui de novo, você vai ver. E ele falava, mas eu não fiz nada, sabe? Então, para ver que é um cara que realmente acreditava no que ele pensava. Ele pode não ter tido uma vida muito de sucesso, mas as ideias dele estão aí até hoje. Então, pra gente ver que não é uma pessoa assim pra se jogar no lixo facilmente. Ele é uma pessoa que, querendo ou não, teve muita influência e ainda tem. Sim, exatamente. Com certeza. E só pra fechar uma coisa que eu esqueci de falar, que eu devia ter falado isso no meio já, gente. O Marx foi lá e fez o livro, né, o Manifesto Comunista, né, explicou as ideias dele. E depois, né, quando surgiram aí os estados, né, comunistas, né, como a China, a Coreia do Norte, Cuba, né, a Alemanha Oriental, cada uma, né, pegou o texto do Marx e interpretou de um jeito, né? Então a gente tem toda, né, uma polêmica que eu realmente não queria entrar, mas eu acho que é importante pelo menos falar, né, que existe, né, que quando foi, por exemplo, quando foi feita na Revolução Russa, né, o Stalin pegou, né, as ideias do Marx e pensou de um jeito, só que o Lenin e o Trotsky pensavam de formas totalmente diferentes, né? Tanto que teve uma discussão, né, principalmente entre o Trotsky e o Lenin, né, sobre como que se interpretaria, né, essa coisa, né, e depois veio na China, né, com o Mao Tse-tung, né, que Uhum. também pegou as ideias e fez do jeito deles, né, a gente sabe que muita coisa, né, acabou, até dizem, né, que o comunismo de verdade, que não existiu nenhum estado comunista, né, de verdade, né, baseado de como Marx queria até hoje, né, aconteceram algumas coisas que acabaram caindo numa ditadura de alguma forma, né? Enfim, não quero entrar porque eu realmente acho que essa discussão é muito ampla pra gente abrir aqui. Mas só para fechar, né? Então, gente, então, como a gente falou, né? Tem a ideia, né, do comunismo do Marx, a ideia central do livro, e tem o que foi feito com as ideias dele ao redor do mundo. É isso que eu gostaria de terminar aí esse sétimo lugar falando isso. Eu acho essa última ponderação interessante porque, assim, realmente, quando a gente pensa em comunismo, a gente, assim, vê esse nome em muitos cantos, muitas pessoas usando, até partidos se intitulando comunistas, né? Aqui no Brasil a gente tem o Partido Comunista, em outros países também, mas, assim, essa ideologia, tal qual ela foi inicialmente pensada, em suas raízes, em suas origens, nunca existiu na prática, né? Ficou É basicamente no isso. plano das ideias. Sim. Uhum. E até como sugestão, que nem o Rodolfo falou, não é bom a gente entrar nesse assunto, mas é igual ele falou, cada país que você vai analisar, eles foram diferentes. Então, assim, até próprios países, por exemplo, você analisar a União Soviética na época do Stalin é diferente de você analisar a União Soviética na época do Gorbachev, que foi dos anos 80, né, o Gorbachev, que tentou fazer reformas na União Soviética, que não deu certo, a União Soviética não existe mais. Então, sabe, foram momentos totalmente diferentes, tem interpretações diferentes, países diferentes, tipo a Coreia do Norte, por exemplo, ela tem um modelo muito diferente dos outros, que dura aí até hoje. Então, sabe, vale até uma análise, vale até um pensamento, um estudo por parte de vocês aí, se vocês se interessarem, para vocês verem como que é um negócio diferente e como que é um negócio complexo, né? Para nós vermos que não é aquela definição pronta que as pessoas usam. Em sexto lugar, a gente vai falar do livro Deus, um Delírio, do Richard Dawkins.
Esse livro foi lançado em 2006, né, pelo biólogo inglês Richard Dawkins, e ele apresenta provas de que Deus não existe, argumentando sobre as falácias da teoria criacionista, né, e do design inteligente, que são teorias aí usadas mais por cientistas cristãos, né, para explicar a criação do universo e a evolução, respectivamente. Então o Dawkins ele classifica a religião como uma ilusão, né, no seu livro. Ele aponta ela como uma das principais causas dos problemas mundiais, né, como guerras, intolerância. E ele faz sim apologia ao ateísmo, né, e a gente pode perceber isso claramente. Uma das 4 mensagens principais, né, que ele classifica como serem assim, de extrema importância, né, para o que ele chama de aumento da consciência, né. Ele até fala, os ateus devem se orgulhar, não se desculpar, porque o ateísmo é a evidência de uma mente saudável e independente. O livro vendeu mais de 3 milhões de cópias e ficou na lista dos mais vendidos de não ficção do New York Times por 9 semanas. E uma coisa interessante é que o maior debate aqui não foi entre os leitores comuns, né? Porque eu acho que muita gente nem parou, assim, muitas pessoas que eram contra ou a favor, assim, nem pararam para debater. Mas o debate aqui foi muito no meio acadêmico, né? Então diversos autores escreveram respostas e críticas ao trabalho do Dawkins, incluindo 4 livros que foram lançados em resposta ao livro dele. Eu já vi uma resenha assim muito grande desse livro, né? Então eu já vi uma pessoa, eu acho que foi do canal da Tatiana Feltra, se não me engano. Ela fala certinho assim como que é o livro, né? Que o Dawkins apresenta uma escala, né? De acreditar ou não, né? Que tem vários pontos de referência, né? De acreditar ou não em Deus. Mais uma coisa que não dá para negar é que ele não é um livro de um debate filosófico, né? Ele é um livro realmente ateu, né? Então ele traz uma mensagem ateia. Isso assim, não sou eu que estou dizendo, gente, são os críticos, e é ele mesmo, né? Ele fala isso no livro, né? Por diversos momentos ele fala de como os ateus são pessoas mais inteligentes, com uma mente mais saudável, mais independente, porque não estão presas a nenhum tipo de religião e esse tipo de coisa. Bem. Eu não sei como esse livro não voltou a ficar polêmico ultimamente, porque a gente anda numa discussão tão grande sobre esse tipo de coisa. A gente vive numa sociedade realmente que é, em sua maioria, cristã, né? O cristianismo é muito forte no mundo. Não apenas o cristianismo, mas as religiões de modo geral, né? Que acreditam em algum deus, alguma divindade, enfim. A gente vive numa sociedade muito teísta. Isso é fato. Naturalmente, por a gente viver nessa sociedade, eu acho que se torna natural que um livro ateísta, que um livro que realmente, de modo bem claro, de modo bem explícito, nega a existência de Deus, vai gerar polêmica. E assim, claro, a gente pode ler e refletir se faz sentido ou não, Deus existe ou não, isso vai da opinião de cada um, da crença de cada um. Mas é incontestável alguns argumentos que ele coloca, que a religião, seja você religioso ou não, ela foi pivô, ela foi importante em diversas tragédias, em diversas guerras que aconteceram na história da humanidade, né? E a gente não pode ignorar isso, por mais que a gente venha ser religioso. Sim, e também, né, que felizmente, né, graças a Deus, falando aqui de religião, a gente vive numa sociedade aqui que em teoria é laica, em teoria respeita todas as crenças e temos liberdade de expressão, né? Então você pode ser o que você quiser, desde que você não interfira com o outro, né? E assim, se a pessoa é ateia e ela defende isso aí, ela não vai tipo, nossa, pra você que é cristão, ela não tá ferindo você, sabe? Ela tá defendendo. Ok que a gente também temos ateus chatos, né? Vários, se você é ateu, vários. se você é ateu, me perdoa, mas tem muitos chatos, então, mais chatos do que alguns religiosos, devo dizer. Então, assim, a gente vê que chatice, né, é inerente aí ao que você acredita ou não, né? Mas estamos numa sociedade livre, então isso aí, obviamente, vai causar polêmica, mas é isso aí, cara. Você não pode obrigar a pessoa a seguir a sua religião. Nem a falta de religião, né? Da mesma forma que não é legal aquela pessoa vir com o dedo na sua cara porque você não acredita, né? Você que acredita, você que não acredita e quer convencer alguém que acredita a parar de acreditar, né?
você vai ter que jogar bons argumentos e não dedo na cara, porque não vai adiantar em nada, né? Como vai ser outra discussão aí que não vai chegar em lugar nenhum, né? E eu vejo umas coisas assim sim, tem muito religioso super chato. Eu vou confessar que eu não vejo isso tanto por exemplo, no meu Facebook, porque eu não fico procurando muito, né? Eu não fico lendo comentário de notícia, desse tipo de coisa, porque eu sei que só vai ter besteira. Mas, né, de vez em quando a gente vê umas coisas, né, umas coisas daquelas pessoas que são super chatos, né, com os outros, né? Então, até, por exemplo, né, eu vou falar por mim. Eu já falei aqui lá no episódio que a gente contou os nossos relatos sobrenaturais, né? Eu me considero agnóstico não teísta, né? O que seria isso? Eu não sei se Deus existe, e pra mim, no momento, não faz diferença saber se ele existe, porque não faz diferença pra mim, não é uma coisa que eu penso e tudo mais. Se alguém quer fazer uma oração por mim, eu faço junto. Se alguém fala Deus te abençoe, eu falo amém. Se alguém fala que Allah te abençoe, eu falo, não sei o que eu falo, mas porque não falaram ainda, mas eu agradeço também, sabe? Esse tipo de coisa. Porque eu sei que a pessoa tá me desejando isso de uma forma boa, positiva, né? Uma coisa que ela acredita que ela tá passando pra mim. Não adianta eu virar para ela, sei lá, eu não sou ateu, mas tem uns caras que, né, vira e fala, ai, não adianta falar Deus te abençoe pra mim, porque eu não acredito, essa sua entidade imaginária que você fala. Ah, tipo, sério, que você vai tentar debater nesse nível, assim, não vai rolar, gente. Gente, que sem graça. Eu já vi gente, tipo, tentando usar esse argumento com... Sabe aquela senhora idosa, super amável, que você encontra na rua, que te fala Deus te abençoe de coração aberto? Porra, você vai falar isso aí pra ela? Você vai estar sendo mal educado só, né? É uma falta de sensibilidade imensa, né? Sim. Aham. Ela tá te falando com uma... Sabe, a pessoa que fala isso... essa pessoa, não a pessoa que tá tentando te enfiar religião goela abaixo. Essa pessoa, ela tá sendo... Sabe, ela tá te falando com boas intenções, ela te fala te desejando bem. Sabe, então, desde que você tenha isso em mente, cara, nossa, eu sou igual o Rodolfo nesse quesito. Se você me abençoar em qualquer religião, sabe, me desejando bem, tá ótimo, cara. Eu vou rezar junto, tamo aí. Toda religião é bacana, toda religião é boa desde que ela pregue o bem, né? Sim, Exato. exatamente. Exatamente. E tem um outro debate, né, que fala muito de tipo. Eu já vi esse argumento também várias vezes em algumas coisas, mas que fala que, tipo, o problema, por exemplo, né, o Dawkins aqui fala, né, que a religião, que muitas religiões, né, são problemas, né, porque trazem estão ligadas a guerras, à intolerância e tudo mais, problemas mundiais. E tem muita gente que fala que o problema não é a religião, e sim as pessoas e o que elas fazem com a interpretação da religião, né? Porque é aquela velha coisa do Jesus era um cara muito legal, o problema é a fandom, né? Que a gente vê por aí. Então eu acho que a gente não vai entrar nessa discussão aqui, né? Se você quiser ir lá no Instagram do Vale 10 ou no Twitter e falar aí o que você acha pra gente, a gente vai adorar debater com você lá. Porque aqui, enfim, agora essa discussão realmente não vai caber, mas diga lá pra gente se você acha que o problema é a religião ou são as pessoas, né? A gente vai adorar e debater com você. Se você quiser ir lá destilar ódio também, a gente também vai participar, te dando ban. A gente vai te bloquear e ponto final. Mas destilando ódio, tá? Quem quiser participar aí de maneira civilizada, vamos lá. Em quinto lugar, a gente vai falar do livro Lolita, do Vladimir Nabokov. Em 1955, o escritor russo radicado nos Estados Unidos chocou a sociedade aí com o seu livro, né? O motivo é que o romance conta a história de um professor de meia idade que se apaixona pela sua enteada de 12 anos. E os dois saem fugindo aí pelos Estados Unidos, vivendo altas aventuras, se é que eu posso, né, falar isso, aí por motéis e hotéis de beira de estrada, né? Eu acho que assim, muita gente. Eu, por exemplo, eu nunca li um livro, né? Eu só li o resumo para fazer a pauta. Mas eu sei que, por exemplo, uma das coisas é que assim, não existe nenhuma cena explícita no livro, né? Mas várias conotações sexuais bem fortes, né? Mas é claro, né, gente, isso não muda o fato que sim, é um livro com conteúdo pornográfico infantil, basicamente, né? Eu nem diria que traz o debate da pedofilia, e sim que é um livro, né, que mexe com esse tipo de coisa, né?
E logo de cara a obra foi barrada pelos editores americanos, né, que não queriam publicar aquilo de jeito nenhum, afinal o livro, né, a história do livro se passava nos Estados Unidos. E o Nabokov só conseguiu publicar pela editora francesa a Olympia Press, que ele já tinha publicado um outro livro que é muito polêmico também, que é a História de Ou, mas é que essa não envolvia crianças, então acho que um pouco menos pior. No começo, gente, não houve tanto alarde, o livro vendeu pouco, né? O negócio só engrenou quando um escritor britânico fez um elogio público ao livro, né? E as palavras dele chegaram aonde? Nos famosos tabloides britânicos, né? E aí foi o escarcéu, porque, assim, todas as cópias em território britânico foram recolhidas, né? Na França o livro ficou proibido por 2 anos, né? Só saiu nos Estados Unidos em 58 e ele vendeu 100 mil exemplares em 3 semanas, né? Todo mundo queria saber mais o que estava escrito nessa coisa que estava chamando tanta atenção. E como ali, vamos lembrar, né? 58, a gente estava falando de comunismo antes, estava na época da Guerra Fria, né? O Nabokov, ele era um russo radicado nos Estados Unidos, então os americanos consideravam ele em peso um comunista pervertido, né? Que queria manchar aí a história dos Estados Unidos, né? Com um livro tão sórdido. E para vocês terem uma ideia de como esse livro marcou o mundo, né? O nome da enteada, né, do professor no livro é Dolores Reis. Lolita é o apelido dela, né? Então o Nabokov ele conseguiu a proeza, né, de transformar esse apelido em um substantivo, né? Porque hoje dizem que lolitas são garotas, né, que são sexualizadas de forma inadequada em uma idade muito jovem, né? Ele conseguiu fazer com que o apelido da personagem virasse, né, realmente uma palavra. Mas claro, gente, isso não muda o fato de que é um livro, putz, sim, sem comentário, extremamente problemático que jamais deveria ter sido escrito, na minha sincera opinião. Assim, eu acho uma questão interessante, porque, assim, realmente como você falou, Rodolfo, assim, o livro não traz o debate da pedofilia, porque pedofilia nem debate deveria ser, né? Não é tema que se debate, não é tema subjetivo, realmente, né? Mas, assim, quando a gente pensa o livro, claro que a gente pensa em algo bem asqueroso, em algo, assim, realmente inimaginável, realmente lamentável sob todos os sentidos, né? Mas, assim, gosta a gente ou não, pense a gente que nunca deveria ter sido escrito, foi um livro que ganhou proporções muito grandes e que teve um espaço muito grande na mídia, enfim, teve contribuições, se a gente pode assim chamar, históricas muito fortes, né? Essa questão que você falou da palavra Lolita, que virou realmente uma palavra, o nome da personagem, né? E assim, até a adaptação para o cinema, né? Virou um filme do Stanley Kubrick, um dos maiores cineastas da história. Então, é um livro polêmico, realmente, é um livro que a gente fica realmente com nojo só de pensar na história, mas é um livro que tem uma relevância histórica, vendo ou não. Eu concordo um pouco com o que o Zeca disse. Eu acho que se esse livro tivesse abordado essa relação de uma maneira, tipo, reconhecendo que é problemática, seria completamente diferente. Sem dúvida. Eu acho super válido livros que tratem dessa forma. Agora, do jeito que ele tratou, realmente ficou esquisito. Eu acho que uma coisa muito horrorosa, inclusive. Inclusive esse termo Lolita que falamos, né, que é usado, esse tipo de comportamento de gostar de meninas jovens super sexualizadas é bem comum em alguns círculos de jovens no Brasil e no mundo, né? Então é uma coisa que tem que ser discutida, né? Uma coisa muito importante hoje em dia que tem que ser discutida porque sabe, ele tá nesses círculos e as pessoas agem como se fosse uma coisa normal, tipo, inocente, ela novinha, sabe? Exatamente. Tratam normalmente como uma coisa que não deveria. No mercado japonês de animes, não sei se vocês gostam muito desse mercado, se conhecem muito animes, acompanham bastante. Mas assim, acompanho. Acompanha? Então você vai saber que eu já assisti alguns também, então eu tô familiarizado com o que você vai dizer. Sim, exatamente. Já sabe mais ou menos. Existe um segmento específico, um gênero de anime chamado LOL, né? Que consiste justamente em animes que tem personagens, geralmente da cidade, mas entre os 12 até os 13, 14 anos, entre os 10 até uns 13, 14 anos, vistos de modo mais sexualizado, né? E assim, é um mercado que existe, entendeu? Tem pessoas que consomem aquilo. E eu não tô nem falando de hentai, não tô nem falando de nada pornográfico, não. Tô falando apenas de animes que trabalham personagens jovens, personagens em épocas de
pré-adolescência de modo sexualizado. Então esse mercado existe, goste a gente ou não. E isso precisa ser discutido então, né? Fora que não só fora desse gênero, dentro do mundo dos animes e dos mangás, é um mundo super sensualizado, sexualizado. Né? Você vê, mesmo em histórias que não incluam garotas super jovens, você vê os detalhes femininos são super exagerados, as meninas têm peitos gigantescos, sabe? É uma coisa super irreal e geralmente os personagens... Eu não sei se vocês já notaram, é meio que padrão nos animes o personagem principal ser homem e ser meio pervertido, sabe? Isso. Você vê o Naruto, o Naruto se transforma em mulher pra entrar em sauna feminina, sabe? Uma coisa muito comum nesse meio japonês aí que está se espalhando no ambiente jovem do mundo, inclusive do Brasil. Sim. Inclusive, a gente tá falando disso, eu lembrei que uns anos atrás, bom, agora isso tá vindo bem à tona, né, sobre questões de cinema pornográfico, né, começou um grande debate sobre como isso é problemático, né, tanto para os homens que acabam adquirindo costumes ruins, né, porque acabam tendo que aquela ideia, né, do filme pornô é como é um sexo real, como as atrizes sofrem muito, né, para gravar esse tipo de coisa, né, porque, meu, é uma coisa totalmente artificial, né, que ninguém tá sentindo prazer. Então, né, surgiu um grande debate disso, né, várias ex-atrizes pornográficas, né, entraram nisso, né, para comentar sobre como elas ganhavam pouco por filme, elas eram humilhadas, elas faziam coisas com ela que elas falaram que não iam fazer, né, chegava lá o ator no filme e acabava fazendo. E um tempo atrás, né, surgiu uma denúncia, eu até tentei dar uma procurada aqui, mas não achei, se eu achar eu vou deixar no link daí, gente, que era uma grande discussão sobre um tipo específico de filme que estavam fazendo, que era assim, eram caras enormes, de 2 metros de altura, com as mulheres de 1,50, assim, sabe? Que estavam vestidas como com umas roupas meio infantis, né? Então a gente vê que é uma... Gente, é óbvio, né? Você vê aquilo, é óbvio que isso é uma referência a um sexo com uma menor de idade, sabe? É óbvio. E eu acho isso extremamente absurdo, problemático. Acho que isso tinha que ser investigado, não sei, sabe? Eu não sei nem o que falar direito sobre isso, mas poxa, é uma coisa, nossa, sem condição, assim, sabe? Você percebe que o filme pornô realmente é feito pro homem hétero, né? Sentir prazer, não a mulher, e ainda tem o grande problema, né? Que quando se faz, ainda se faz esse tipo de coisa, né? Que é você, sei lá, vai que a pessoa acaba associando, né? Com esse tipo de sexo, né? E não sei, gente. Não sei. Dá nojo, realmente. Dá muito Realmente, nojo. realmente. Aí você cria esses. É que nem você falou, aí você acaba criando esses adolescentes que consomem esse conteúdo e quando ficam mais velhos eles acham que é assim. Então acabam ficando pessoas super exigentes nos relacionamentos, acabam se tornando pessoas tóxicas no relacionamento. Uhum. E que muitas vezes elas não se veem como tóxicas, elas muito pelo contrário, elas se veem como oprimidas, né, nessa história. E como é uma coisa que a gente discute pouco, né, não acaba sendo muito abordada. Por isso, justamente por isso, que temos sim que vir aqui falar sobre esse assunto. Sim, exatamente. Em quarto lugar, a gente vai falar dos versos satânicos do Salman Rushdie. E apesar do nome, esse livro não é uma ode ao satanismo, tá, gente? Ele é uma crítica a uma outra coisa, o islamismo. Ele foi escrito em 88, né, pelo escritor aí indiano, que é radicado na Inglaterra, e o título se refere aos chamados versos satânicos, né, que seriam versos do Alcorão que trazem histórias sobre 3 deusas pagãs da mitologia árabe. O livro ele conta a história então de 2 muçulmanos que sobrevivem a uma queda de avião e eles são salvos aí de uma forma meio milagrosa, né? Só que o que acontece? Um deles acaba se transformando em um anjo, enquanto o outro se transforma em um demônio. Então o livro narra aí as desventuras, né, que os dois passam depois desse acontecimento. No Reino Unido, o livro recebeu críticas positivas, né? Ele foi até finalista do Booker Prize e ele ganhou o White Bridle Award como romance do ano, né, no ano de 88. Mas
Assim, gente, nem é preciso dizer por que ele tá aqui, né? Porque, assim, foi um... Nos países islâmicos, gente, foi um Deus nos acuda, né? Um Alá nos acuda. Porque, assim, o livro foi acusado de blasfêmia, né? Foi alvo de diversos protestos, alguns com mais de 10 mil pessoas. O livro foi proibido na Índia, no Paquistão, Bangladesh, Sudão, África do Sul, Sri Lanka, Quênia, Tailândia, Tanzânia, Indonésia, Singapura, até na Venezuela, né? Chegaram a proibir o livro. Mas nenhuma reação foi tão radical quanto foi no Irã, gente. Em 89, o Ayatollah Khomeini, né, que era o líder do Irã, colocou a cabeça do escritor do Rushdie a prêmio, né, e os valores chegaram a 6 milhões de dólares. Tanto que o cara tinha que andar com segurança para cima e para baixo. Caramba. Esse foi complicado. É um livro que naturalmente gera polêmica, realmente, por ser crítico a uma religião, né? Representar isso por meio de uma narrativa, querendo ou não, né? Representa personagens para demonizar, de certa maneira, o islamismo, né? E daí a gente vem pro clássico debate em relação à resistência, em relação a... Muitas vezes, não digo nem preconceito, mas o desconhecimento que a gente tem das religiões do Oriente Médio, né? Do islamismo. É assim, é claro que, do ponto de vista da liberdade de expressão, é válido, mas fica essa questão religiosa aí, né? Desses países mais extremados, esses países que têm uma religião de modo mais radical, tem uma resistência a aceitar, né? Sim, exatamente. Inclusive, aproveitar que você está falando isso, eu faço psicologia, né? E no primeiro semestre a gente teve matéria de antropologia que, nossa, foi incrível, assim, para eu perceber diversas coisas, assim, sabe? E um dos textos que a gente leu eram sobre a gente até deu uma lida sobre a Revolução Iraniana, né, e tudo mais. Mas um dos textos falava exatamente sobre o uso da burca e o uso do... eu não quero falar o nome errado, mas aquele véu, né, digamos que O hijab? Isso, o hijab também que as mulheres usam. E assim, a gente via, né, os dois lados da coisa. Enquanto tinham grupos de pessoas ocidentais que ficavam, não, porque as mulheres não estão sendo livres por causa disso, disso e disso, a religião está oprimindo elas, o Islã não é uma religião do amor, não sei o quê. Existiam muitas mulheres naquele contexto que queriam usar o hijab, queriam usar a burca porque achavam que desse jeito elas estavam sendo felizes, sabe? Então é um debate, enorme. Também dá pra gente fazer um debate lá no Instagram também, se vocês quiserem fazer sobre isso, sabe? Das pessoas que seguem a religião e acham que estão fazendo certo, sabe? Então, fica aquela coisa, né? Será que eu tô julgando uma coisa do outro lado do planeta com a minha visão ocidental e não faço a menor ideia do que eu tô falando? Eu acho meio inevitável que a gente, quando vai analisar qualquer fenômeno, qualquer acontecimento que seja, a gente utilize nossos valores sociais, culturais, religiosos para o nosso parâmetro. É muito estranho e é realmente a perda de uma liberdade. Mas para os valores orientais não são, né? Então a gente tem que compreender isso, gostando ou não. Agora chegou a hora de eu exercitar toda a minha musculatura de relações internacionais. Porque Olha, isso aí. Esse assunto a gente vê muito no curso. Então, assim, e eu acho importante a gente trazer também, porque vai um pouco na mesma linha do assunto do comunismo, porque é uma coisa que as pessoas falam muito e entendem pouco. Então, assim, a gente acaba tendo uma visão dessa religião, né, do islamismo, que é baseada em grupos extremos, né? Então, grupos que acabam aparecendo mais na TV, e a maioria das pessoas que seguem essa religião não é assim. A gente, no nosso curso, a gente teve um projeto incrível que chamava CineRI, que a gente via filmes, assim, filmes mais caseiros, filmes mais... como é que é aquela palavra que o pessoal usa para jogos, que são os jogos mais baratos de fazer? Underground? Indie. Sabe, uns filmes meio indies, assim, e cada semestre a gente tinha um tema. E a gente teve 2 temas, um da Primavera Árabe e o outro do Irã. E, nossa, foi muito interessante. Eles passavam, sabe, vilas e pessoas que eram muçulmanas, assim, não muito diferentes do jeito que a gente vivia aqui, sabe? Óbvio, tinham diferenças óbvias, né? Eles vivem de um jeito diferente, mas
tinha muitas coisas semelhantes, sabe? Eles acordavam, eles rezavam, a religiosidade deles era daquele jeito. E, por exemplo, o Rodolfo citou uma coisa muito interessante, que é a questão do hijab, porque vocês sabem qual que é o significado do hijab pro islamismo? Ele entra dentro de um padrão, assim, porque, assim, o Alcorão, ele dá muitas sugestões, né, de como você devia viver a sua vida. Então, assim, ele dá sugestão de governo, ele dá sugestão de como você devia construir a sua casa, sabe? Ele fala tudo. A Bíblia também tem umas coisinhas assim, para termos de comparação. E o hijab, ele entra numa categoria que eles descrevem como que o homem e a mulher, porque tem uma categoria para o homem também, deveriam se vestir adequadamente de uma forma assim respeitosa. Então, o que acaba acontecendo é que eles vestem o hijab, ele acaba sendo visto como uma coisa que representa humildade. Então, assim, se você é uma mulher, você sai pra fora, né, você se cobre você se cobre quando na presença de homens estranhos, sabe, com um intuito, entre aspas, de te proteger, sabe? Você está sendo uma pessoa humilde. Tanto que a gente teve uma discussão em relações faz pouco tempo, que eu tenho um grupo de discussão de relações internacionais, inclusive vou fazer uma propaganda disso aí no final do negócio. E a gente discutiu justamente isso, porque na época da invasão do Iraque pelos Estados Unidos, teve um discurso que a primeira-dama, a esposa do presidente Bush, fez, que ela exaltava as tropas americanas. Elas falavam que assim, que na época, né, o Afeganistão ele era dominado pelo Talibã, que era um governo extremo religioso igual o que a gente tinha, o que a gente tem no Irã hoje. E assim, ela falava que as tropas americanas estão passando, as mulheres estão tirando os hijabs, estão deixando os filhos brincar na rua. E tipo, se você ia lá na época e também hoje, as mulheres não estão deixando de usar o hijab. Elas usam, sabe? Elas usam o hijab, elas usam a burca, que são coisas diferentes. A burca é mais completa, sabe? Ela cobre o corpo inteiro e o rosto também. Então, assim, é uma característica cultural, é complexa bastante, né? Pode ser que seja uma coisa machista, pode ser, mas a gente não pode julgar com os nossos olhos ocidentais uma coisa que tem um contexto histórico super antigo, super tradicional naquela sociedades que são estas super antigas, né? E que elas têm o seu jeito de viver, elas têm o seu significado, isso tem um significado na história delas. E cada país é uma coisa diferente. Você vê o Irã é uma coisa diferente de você ver o Egito, né, que são dois países que seguem a religião muçulmana, mas seguem matrizes diferentes e também tem uma cultura diferente. Bom, igual a coisa do comunismo, vocês veem, é uma coisa muito complexa. Né, e que temos que ter cuidado ao falar sobre, pesquisa e respeito. Assina embaixo. Isso aí. E, inclusive, galera, eu recomendo um perfil no Instagram que chama Desoriente-se. É uma menina de relações internacionais que esse perfil ela é focada em falar coisas do Oriente Médio, em desconstruir essas concepções que a gente tem do Oriente Médio. É muito interessante. Massa. Exatamente. A gente não, e só pra deixar claro, gente, a gente não tá dizendo que, assim, mesmo com o nosso olhar ocidental, que a gente não veja alguns outros problemas, né? Como o Melegari falou, né? Sim, pode ser que a gente, né, tenha essa coisa do que abra interpretações de que você obrigar a pessoa a usar uma vestimenta pode ser uma coisa machista, ou algumas outras coisas, né? Em outros países, por exemplo, tem o que se falava muito, né? Só que isso é na África, daí, né? Daquele ritual em que as meninas tinham, né, os órgãos genitais dilacerados, né? E que é uma coisa, isso é claro, gente, que é problemático, né? A gente não vai simplesmente, né? Não, isso existe, né, essa coisa do não, isso é cultura, vamos deixar de lado, ou tipo, gente, isso é uma barbárie que não tem mais a necessidade de fazer. Mas é uma discussão que dá muito pano pra manga. Então, também, se você quiser discutir, chega lá no Instagram, vamos discutir agora. São interpretações válidas. A gente pode tê-las, até deve tê-las, até é importante, né? Que a gente tenha, que a gente construa nossos pensamentos. A gente só não pode tomar com verdade, né? Uhum. Isso. Então, por isso que a gente tem que, sempre que vocês forem discutir sobre esse tema, tomem cuidado,
Sabe, não que tipo, nossa, não vamos, igual eles falaram, não vamos, não que não vamos discutir, discutam, mas vamos discutir com cuidado. E é por isso que até hoje, quando você fala de um país que você fala do Irã ou você fala de algum outro país, você sempre toma esse cuidado porque tem toda essa questão cultural, uma questão de política externa também que acaba pesando. É muito, nossa, isso daria um podcast só desse assunto, um episódio, né, só desse assunto. Isso Tão aí. complexo que é. Sim, e inclusive eu queria só falar duas coisas antes da gente mudar para o próximo também. Por exemplo, eu tenho um conhecido que ele frequenta, né, a religião a religião muçulmana, né, o Islã, e ele é gay, assumido. E eu tenho uma outra conhecida também do Facebook que ela também é do Islã e ela sempre vejo ela postando várias coisas de como, né, o Islã sim é uma religião que prega o amor, que aceita várias diferenças. Ela é uma pessoa assim que a gente percebe pelo discurso dela, né? Ela já falou que ela é mais de esquerda, então ela tem a mente mais aberta para algumas coisas, defende pautas humanitárias, e ela faz o uso do hijab, né? A gente vê pelas fotos. Inclusive, né, esses dias eu noivei, postei foto, né, com meu noivo, e ela veio me felicitar e me dar parabéns. Eu fiquei feliz, obviamente, né? Então não adianta jogar tudo no mesmo balaio, porque, né, como o Rodolfo falou, cada lugar, né, tem uma interpretação diferente. Em terceiro lugar, a gente vai falar dos 120 dias de Sodoma, do Marquês de Sade. Vocês sabem o que é sadismo? Bom, segundo o dicionário, é o prazer em ver outra pessoa sofrendo. E essa é uma das características aí da obra do Sade, né? Que ficaram aí famosas pela crueldade, humilhação e sofrimento, né? E tanto que a palavra, né, sadismo, acabou vindo, né, justamente do nome dele. Bom, gente, aqui a gente já entra numa coisa que, assim, não é que pra mim, né, pelo menos, eu vou dizer, pra mim, não sei, depois eu vou perguntar a opinião dos meninos, mas que pra mim não é um debate, tá? Eu vou poupar vocês de descrever a história detalhada do livro, mas basicamente conta a história de 4 ricos, né, que se classificam como libertinos. Libertinos seriam pessoas que não têm tantos pudores, assim, e eles decidem fazer uma espécie de um experimento social de prazer máximo, né, sequestrando 36 pessoas de ambos os sexos, sendo que a maioria são adolescentes entre 12 e 15 anos, né? Então lá eles praticam coisas horríveis, terríveis, que eu sinceramente não quero falar aqui, sendo que, olha, gente, eu juro que a menos pior deles é matar alguém. Juro por Deus que a menos pior é matar outra pessoa. Eita. E o Sade, ele foi condenado à prisão pelo Napoleão Bonaparte, né? E não foi por causa do 120 Dias de Sodoma, mas sim por causa de um outro livro dele que foi lançado anteriormente, que era o Juliette, né? E assim, ele virou um filme também, um filme italiano de 75, né? Só que a história ela era repaginada mais para os dias, para uma história mais contemporânea, né? Então ele se passava durante a época do fascismo italiano, né? Então ao invés de serem 4 libertinos na idade ali da Renascença, eram 4 fascistas, né? Que sequestravam jovens para fazer as mesmas coisas, né? Então o filme, obviamente que o filme foi super polêmico, tem cenas completamente que eu não tenho nem palavras para falar, mas o filme acabou sendo banido aí em diversos países, né? Austrália, Alemanha, Inglaterra, Irã, Nova Zelândia, até no Canadá, que geralmente é um país que já é bem livre nessa coisa de censura, o filme foi totalmente proibido de passar por lá. Agora falando, assim, eu não li o livro porque eu, sinceramente, não tenho a menor vontade de ler, mas eu estudei um pouco de Sade em filosofia que eu tive para psicologia, porque assim, a professora que eu tive, ela era especialista, né, na filosofia do Sade, tá, gente? Não quer dizer que ela era libertina, nem sadista, nem ensinou nada disso pra gente. Mas existe a parte filosófica, né, do pensamento do Sade, que é a parte do prazer, né, dos graus de prazer, né? Então, como eu falei, né, os libertinos se classificam, né, como buscadores do prazer máximo, né? Então existe uma espécie de prazer que quando você atinge o prazer máximo, você acaba morrendo, digamos assim, né? Porque acaba acabando com tudo, né? Agora, eu não sei se estou falando besteira, desculpa, professora, se estiver me ouvindo, que já faz um tempinho já que a gente teve essa matéria. Mas eu lembro que, assim, a filosofia dele não tinha nada extremamente problemático. O problemático mesmo eram os livros, especialmente esse livro, né? Que eu li uma peça dele que eu também fiquei passado, assim.
esquisito, né? Bem esquisito, né? Vai um pouco na linha daquele outro livro que a gente já viu, né? Da Michelle, eu acho, né? Que também tratou de coisas estranhas, né? Mas no caso da Michelle eram mentirosas, né? Nesse caso são ficcionais, né? É diferente. Mas mesmo assim, perturbador de qualquer jeito. O que você acha, Zeca? É, muito perturbador, realmente. É assim, um negócio que até estranho a gente falar, realmente, sendo sincero. Eu não tenho interesse em saber mais desse livro. Já sabia esse pouco, assim, mais ou menos da sinopse. Tinha lido uma breve resenha só para participar. Não tenho um grande interesse em ler. Mas, assim, eu fico sempre com o pé atrás quando a gente fala de proibir, sabe? Seja proibir livros, filmes, enfim. Por mais que eu não tenha o mínimo interesse, eu acho que isso não tem produtividade em nada, ao meu ver. O Marquês de Sade, ele foi um personagem importante, um escritor libertino, né? Muitas das obras dele foram escritas enquanto ele estava na prisão na Bastilha e tudo, que foi encarcerado, enfim. Eu só fico um pé atrás com essa questão da proibição, mas quanto à obra em si, pra mim é asqueroso, perturbador, e interesse nenhum. Exatamente. Sério, gente, só de vocês, eu tava lendo, né, eu já sabia mais ou menos do que o livro se tratava, mas eu cometi o grande erro de ler a descrição dos personagens. Pelo amor de Deus, é uma pior do que a outra. Aí eu Tipo, já dispenso. Acho que ai, não é nossa, necessário. sério. É horrível, horrível. Tem uns eu não vou comentar isso aqui, gente. Sinceramente, se vocês estão curiosos, procurem aí, mas a única coisa que eu tenho a dizer é que tinha uma mulher lá que, segundo a descrição, ela nunca tinha lavado anos. Apenas eu gostaria de falar isso. Ai, ai, Oh, ai. Tá bom, Mas tá bom. tá ótimo já. Em segundo lugar, a gente vai falar do Mein Kampf, do Adolf Hitler. Mein Kampf significa Minha Luta em alemão, e ele é o livro autobiográfico do Hitler, né, que foi escrito por ele enquanto ele estava preso depois de ter tentado dar o golpe de 23, né. Então fala sobre a ideologia nazista, fala sobre antissemitismo, né, que é o preconceito contra os judeus, e planos futuros, né, que ele tinha para uma Alemanha, né, integrada, digamos assim. Ele foi lançado em 2 volumes, né, o primeiro foi em 25, o segundo em 26, e ele só virou aí um best-seller, né, depois que, né, o nazismo se acendeu e ele virou ditador em 33. E aí o Minha Luta virou o livro de bolso da galera nazista, né. E depois da morte, né, do Hitler, os direitos autorais passaram para o governo estadual da Baviera, e do estado, né, da Baviera, que é um estado da Alemanha. E o governo, assim, que na minha opinião foi uma coisa exemplar, foi categórico em não permitir qualquer cópia ou impressão do livro na Alemanha. Só que isso durou até 2016, né? Porque aí o livro, o que aconteceu? Caiu no domínio público, né? Que quer dizer isso? Quer dizer que a obra não tem mais, né? Ninguém tem mais os direitos sobre a obra. E ele chegou a ser relançado em alguns países, incluindo o Brasil, né? E aqui a gente vai ter uma discussão agora. Era esse livro que eu falei lá atrás, lá quando eu estava comentando sobre Monteiro Lobato, que assim, alguns historiadores apoiaram a decisão do livro ser relançado, falando sobre a importância, por exemplo, de uma série de adição de notas de rodapé, que era para você entender tanto o contexto, né, do que estava acontecendo, né, de por que o Hitler, né, chegou ao poder, tanto, né, desmentir as coisas que ele dizia, né, as várias inverdades que ele dizia no livro dele. Mas daí, por exemplo, várias instituições judaicas já foram super contra, né, inclusive, e outros profissionais também, porque eles, por exemplo, alguns cientistas políticos, por exemplo, eles temiam que o relançamento do livro, né, trouxesse acendesse algumas ideias de extrema direita, né, que por acaso foi o que aconteceu aqui no Brasil, digamos assim, né, depois de 2016, mas eu acho que isso não teve exatamente a ver com o livro, e sim com todo um contexto todo global aí, né, que aconteceu nos últimos anos. Mas essa discussão eu acho importante a gente ter aqui. O que vocês acham? É uma discussão importantíssima, ao meu ver. A gente tem uma época da história que foi nefasta, que foi horrível, e que milhares de pessoas inocentes morreram sem ter feito absolutamente nada para isso. A gente tem essa circunstância. A gente vai permitir uma publicação da pessoa que capitaneou todo esse movimento ou não? Bom,
Eu considero totalmente justo, compreensível, que determinadas pessoas queiram que a obra não seja publicada. Por quê? Porque realmente remete a ideias horríveis, a inverdades, a todo um pensamento preconceituoso, enfim, tudo de ruim, basicamente. É compreensível. Tem pessoas que se sentem ainda afetadas por isso. Pessoas, às vezes, que tiveram algum parente afetado, mesmo que distante. A própria comunidade judia. Enfim, é totalmente compreensível que não queiram a publicação da obra. Porém, contudo, todavia, eu acho que é interessante a gente analisar o personagem Hitler no contexto histórico e fazer uma analogia com os dias de hoje. Adolf Hitler foi um personagem político que o que ele fazia? Ele se aproveitou de uma época em que o mundo, a Alemanha em específico, estava vivendo uma crise econômica, uma crise moral, e ele utilizava um discurso fácil. Ele colocava soluções simples para problemas complexos, de maneira extremista. E ele foi eleito. Ele foi democraticamente eleito. Não dizendo, obviamente, que vai surgir outro Hitler, que o nazismo vai voltar a existir, mas a gente sabe que só o que tem no mundo, principalmente no Brasil, são políticos, pessoas que se aproveitam de crises para propagar extremismos, que se aproveitam de momentos ruins, de momentos complicados, para propagar soluções fáceis e para dar vazão, para dar espaço a todos os preconceitos que tem dentro de si. Por isso, eu fico um pouquinho em cima do muro em relação a isso. Entendo perfeitamente quem é contra a publicação do livro, porque realmente remete a ideias horríveis, lamentáveis, a uma época nefasta da humanidade, mas também compreendo a importância de se pensar e de se falar sobre isso. Eu concordo com o Zeca nesse sentido. Eu acho super justo as comunidades judaicas, ou quem quer que não tenha ficado feliz com isso, demonstrar a preocupação. Eu acho super justo, mas também acho justo isso ser discutido, né? Igual a gente já falou, são assuntos que precisam ser discutidos e contextualizados. Eu acho complicado a gente... Porque seria uma censura você impedir isso aí. Né? Por mais que seja um livro horroroso, né? Uma ideia horrorosa, né? A discussão do livro é importante. Tanto que queria até falar, eu tava passando as férias no Guarujá, que é uma cidade aqui do litoral de São Paulo. E na época que eu passo férias, eles fazem uma feirinha do livro no calçadão da praia. É tipo um tendão branco com vários livros baratos. E tinha Mein Kampf lá pra vender. Acho que tava por R$ 15. Barato pra vocês verem, ainda por cima. Né? Até fiquei interessado, falei, nossa, como é que será que é? Né? Mas então, aí eu parti desse ponto pra fazer um paralelo com o que o Zeca falou, sabe? Eu tive um interesse aí de ler com crítica, sabe? E isso é importante, mas a gente sabe que o mundo, né, pessoas igual eu não vai ter, né? Tem gente que vai ler porque gosta do negócio, né? Então, Exato. é complicado, mas eu concordo que tem que ser uma coisa que não pode ser ocultada. Você vê, hoje em dia na Alemanha, o nazismo não é um assunto que eles não falam sobre, sabe? É um assunto Eles têm super museu sobre tratado. isso, né? Eles têm museu. Isso, sabe? Na escola eles falam bastante também, sabe? As crianças sabem o que aconteceu. Então, assim, é um país super conscientizado sobre esse assunto. E assim, por mais que às vezes a gente pense que é uma coisa meio dissipada, meio espaçada, existem ainda hoje grupos neonazistas no mundo, né? Incluindo no Brasil. Eu não sei se vocês chegaram a ver, uns anos atrás, um professor de história de Santa Catarina, no Google Maps, pegaram na casa dele uma suástica na piscina. Me falhou o nome dele agora. Se quiser, eu posso depois mandar o link. Pode colocar na descrição do episódio. Eu acho fácil na internet. Falei aqui o nome. Mas, enfim, isso aconteceu, entendeu? Então, grupos neonazistas existem, infelizmente. É complicado essa coisa, né? Muito complicado. Isso aí deve ser combatido com força. Porque a gente vê até... Eu citei a Alemanha, né? Até a Alemanha, que é um país que trata a sua história desse jeito, com consciência, lá tem isso aí também, né? Tanto que acho que o partido lá que é de extrema direita, ou alternativa para a Alemanha, eu acho que é assim que é o partido, ele, assim, desde a Segunda Guerra Mundial, um partido de extrema direita nunca tinha tido relevância. Aí nas últimas eleições eles conseguiram tipo 5% de assentos no parlamento lá
no Bundesrat. E, tipo, foi a primeira vez, o pessoal ficou até surpreso, tipo, nossa, tá voltando essas coisas, sabe? Sim. É um movimento que a gente tem que ficar atento, gosta a gente ou não, né? E em primeiro lugar, vamos falar da Origem das Espécies, do Charles Darwin. Foi publicado em 24 de novembro de 59 e o nome completo da obra é Sobre a Origem das Espécies por meio da Seleção Natural ou a Preservação das Raças Favorecidas na Luta pela Vida. Sim, gente, o livro tem um nomezão. E foi o livro aí que foi responsável, né, por dar o título de pai da biologia evolutiva para o Darwin, né? Então, o que aconteceu, né? Ele introduziu a teoria científica da evolução, né? O que é a evolução? Bom, a Patrícia, né, nossa bióloga, não está aqui, então eu vou explicar em 2 linhas o que é evolução. As populações de animais, de seres vivos, né, e plantas, etc., elas evoluem ao longo das gerações. Por quê? Por meio de um processo de seleção natural. Então, o que acontece, né? As espécies vão sendo selecionadas, né, de algumas características vão sendo selecionadas, outras vão desaparecendo, né, para que a população sobreviva, né, da melhor forma possível, né. E ele chegou a essa conclusão através de diversas evidências e observações, né, que ele estava fazendo lá desde 1830, né. Então tem as famosas, né, idas do Darwin para Galápagos, né, que ele fez os famosos experimentos lá com... Experimentos não, né, observação com aqueles pássaros, né, nossa, até fugiu o nome deles, tristões? Não é tristões. Como é que era o nome do pássaro do Darwin? Ah, não sei. Também não me veio à mente agora. Acho que era tentilhões, tristões, eu não sei de onde tirei isso, eram os tentilhões que ele estudava. O meu amigo de biologia saberia, ele tem esse livro, ele já leu mais de uma vez. Então, os tentilhões, né, ele via o Darwin viu, né, que cada um tinha um bico adaptado de uma forma, né, para a forma de alimentação deles. E então foi aí que ele, né, começou a pensar, né, na teoria da evolução. Eu acho que quando a gente estuda isso em sala, né, fica muito aquela coisa de tipo, tava lá Darwin e de repente, puf, né, nossa, eu acho que o humano veio do macaco, né? Não é assim, gente. Ele pensou muitas coisas, né, para chegar na teoria da evolução. Só que o que aconteceu? O livro ele tinha uma linguagem que é muito fácil, né? Isso acabou atraindo muita gente, além dos cientistas, né? E aí foi um grande debate, né? Porque foi a primeira vez que alguém conseguiu usar uma língua mais fácil para explicar uma outra teoria que não fosse o criacionismo. Né? O que é o criacionismo? Né? A teoria de que Deus criou, né, o homem e todas as coisas, o planeta, etc. Né? E aí a gente... Né, a teoria da evolução ela já vem de outras, né, teorias, então a gente tem toda uma, né, tem a teoria que óbvio que não foi o Darwin que fez, tá, gente? Mas hoje o que se acredita, né, se a gente for falar da parte científica, o que se acredita, né? Que houve o Big Bang, né? Isso foi há muitos anos atrás, e aí, né, surgiu aí a Terra, que era só um pedaço de rocha quente no espaço, que foi diminuindo sua temperatura, e aí surgiu lá as proteínas, aí por causa dos raios, tinha aquela sopa nutricional, os conservados, aí já tem teoria heterotrófica, autotrófica, e aí, né, as coisas foram evoluindo, e do mar, os seres vivos conseguiram ir para a Terra, né, e é isso basicamente, né, um resumo aí de 2 minutos sobre, né, o que se acha, o que é ciência, né, que não coloca, né, o criacionismo junto, acha, né, basicamente. Desculpa se eu tiver errado, gente, algum biólogo, por favor, me corrija. Só que assim, no meio acadêmico, a teoria da evolução, ela, né, caiu como uma bomba, né, obviamente, mas existem, né, pessoas que consideram ela correta, né? Porque assim, existe, né, os criacionistas, né, que negam totalmente a teoria da evolução, né, porque acreditam né, acreditam naquela coisa bíblica, né, do mundo criado em 7 dias. Mas alguns teólogos, né, e cientistas cristãos, eles adaptaram, digamos assim, o criacionismo, né, sendo que a evolução foi uma parte do processo, né. Então, sei lá,
algumas pessoas dizem que, por exemplo, houve o Big Bang, sim, mas foi por causa sei lá, daquela chamada partícula de Deus, né, que eles não, que até foi encontrada um tempo atrás. Aquilo lá explodiu, veio o Big Bang e depois veio tudo isso, mas não foi ao acaso, né, foi Deus que fez tudo isso. E a gente tem, como eu falei, os criacionistas mais radicais, né, que pegam toda essa teoria e, né, jogam fora. Sobre o Darwin, eu queria falar só uma coisa. Tem uma fake news muito famosa que eu já vi no Facebook trocentas vezes, que é falando que o Darwin, no final da vida dele, pediu desculpa por ter... Porque o Darwin, ele era religioso, né? Inclusive, quando ele fez a teoria da evolução, ele ficou muito sentido, né? Por estar indo contra os princípios religiosos dele. E dizem que... Mas isso não é verdade, tá? A gente já foi provado que é mentira, né? Que falavam que no final da vida dele ele se arrependeu, que ele queria queimar as obras dele, que ele pediu chamar um padre pra pedir desculpa por tudo. Gente, isso não é verdade, tá? Ele não fez isso. Nossa, eu dou tanta risada com essa fake news de que ele abraçou uma Bíblia e ele falou: Deus, me perdoe pelas mentiras que eu inventei. Nossa, essa é clássica. Essa é a fake news clássica das redes sociais. Clássica das fake news brasileiras. Pois é. Mas, gente, sobre, né, a origem das espécies, a gente colocou em primeiro lugar justamente porque mexeu aí, né, nessa coisa do criacionismo, né, surgiu aí uma outra teoria, já, como eu falei, já existiam algumas coisas, né, que já estavam querendo começar, né, a coisa da evolução, né, antes do Darwin a gente teve o Lamarck, né, que é a famosa teoria do uso e desuso, das girafinhas lá do pescoço curto, pescoço comprido, que acabou provando que não estava muito certo, né, do jeito que ele estava escrevendo. E aí quando veio, né, a teoria da evolução do Darwin, né, óbvio que a teoria pura dele com certeza deve ter sofrido várias alterações. Desculpa. Com certeza a teoria dele deve ter sofrido várias alterações, né, o que é mais correto hoje. Eu sei que até existe o neodarwinismo, né, que já trata, né, a teoria da evolução de uma outra forma. Mas não tem como a gente não deixar esse livro em primeiro lugar, assim, porque, né, gerou um debate aí que a gente tá vendo até hoje no Facebook, então... Por mais que a gente venha achar os pensamentos, as ideias do Darwin anacrônicos, é incontestável o quanto eles tiveram e têm poder na sociedade, né? Quanto as ideias dele penetraram no seio da sociedade, não apenas no que respeita à biologia, à teoria da origem da humanidade, mas em outras ciências mesmo, em relação à sociologia, à própria psicologia, assim, a gente vê o darwinismo aplicado em diversos pensamentos, né? Então, assim, até pra gente ter uma base do que significa isso, a leitura do livro é importante, né? Por mais que você venha discordar, venha não gostar, enfim. Sim. Dentro da sociologia a gente tem o darwinismo social, né? Que também é uma corrente seguida por determinadas pessoas da área, enfim. Um mundo inteiro, né, que surgiu por causa desse livro dele, né? Exatamente, o mundo inteiro, em qualquer área que você possa pensar. É bem interessante, né? Eu acho que mais do que Marx ainda, né? Esse livro mexeu muito com a ciência, né? Foi um marco histórico. E então, eu não sou muito, eu sou de humanas, né, gente? Então eu não sei nada desses assuntos. Eu não sou a pessoa específica para falar, mas o que eu lembro que eu aprendi na época do ensino médio foi muito importante, sim. Muitas coisas científicas que temos hoje, a gente deve em coisas que começaram nessa época, né? Então, muito importante. A questão do sistema econômico que a gente vive, né? Do capitalismo, tem uma inspiraçãozinha na dinâmica da seleção natural, né? O pensamento da seleção natural de ficam os que se adaptam melhor. Tem certa inspiração ali. É importante a gente ter conhecimento dessa teoria pra gente interpretar a sociedade. Sim, concordo totalmente. E, nossa, putz, esqueci o que eu ia falar, gente. Acontece, é a idade. Nossa, esqueci totalmente. Lembrei. O que eu ia falar é que eu acho que, né, é tão importante porque isso acabou gerando uma área, né, dentro da biologia. Da mesma forma, né, que o Mendel lá é considerado o pai da genética, né, e existe aí a bioquímica, tem a zoologia, a botânica, né, foi o Darwin que fez, que criou, né, digamos assim, a concepção da evolução, né, que a gente estuda. Então acho que por isso que esse livro é tão importante, tão polêmico também, né? Até hoje o pessoal aí inventando as coisas dos que o Darwin pediu desculpa pelo que ele escreveu, mas que não é verdade, como ele já falou. Mas é isso, gente, não tinha como não estar em primeiro lugar. E só para deixar claro, eu
Desculpa se eu falar isso de um jeito errado, os biólogos aí, Patrícia também me corrija depois. Mas é que me irrita de verdade quando a pessoa fala que tá errado, que o humano veio do macaco, por que o macaco ainda existe? Gente, o humano não veio do macaco. Ainda mais do macaco. Eu acho que tem gente que de verdade acha que a gente veio do chimpanzé, aqueles que ficam no zoológico da cidade, sabe? Tipo, gente, Essa é não outra é fake isso. news científica muito braba. Não é isso, tá? Os primatas, eles foram evoluindo a partir de ancestrais comuns, né? Então, o nosso ancestral, que acabou, né, divergindo o Homo sapiens do Neandertal, do não sei o quê, são espécies que não existem mais, sabe? A gente não veio do chimpanzé, do orangotango, do gorila, tá? Essas aqui são as coisas que existem até hoje. A gente veio de ancestrais comuns que não existem mais, né? Que por causa da seleção natural, por exemplo, eu lembro muito da minha professora do ensino médio, né? Explicando a seleção natural e as mudanças características, né? Por exemplo, a mesma espécie de população mora ali num determinado local, acontece, né? Vamos fingir, acontece um terremoto que separa o negócio no meio, né? E aí um lado fica no frio, um lado fica no calor. Gente, essas duas espécies elas vão evoluir de formas diferentes. Pode ser que elas deem origem a outras espécies, que vão dar origem a outras espécies, que vão dar origem a outras espécies, sabe? É assim que a teoria da evolução funciona. Não é o homem vindo do macaco, pelo amor de Deus. Exatamente. E até para desmistificar essas fake news científicas é importante, né? Ter conhecimento do que a teoria realmente disse. Exatamente. Com certeza, gente. Não é uma coisa igual o Rodolfo descreveu, não. É assim que igual ele descreveu errado, que seria o errado. É o que ele descreveu certo. Ai, ai. E antes da gente terminar o nosso episódio de hoje, nós vamos para o nosso quadro de indicações do Vale Indica. Então vamos lá. Vale Indica o nosso quadro de indicações, né? Já expliquei a dinâmica pro Zeca em off, né? Falei que a gente traz aqui sempre indicações legais de coisas que a gente tem visto por essa semana, que não precisam exatamente ter alguma coisa a ver com o tema, mas se quiser, é o famoso não precisa, mas se quiser pode. E então, né? Quem que quer começar indicando? Se alguém já não sabe, eu começo. Não posso começar. Você é a patroa, então? Não, a patroa pode começar. Verdade, tem razão. Então tá. Então eu vou indicar o jogo Story of Seasons Friends of Mineral Town. Bom, eu sou um grande fã de jogos assim, que são aqueles jogos que você joga continuamente, sem parar, que você tem que fazer mil coisas, ficar indo atrás de item, ficar... eu amo esse tipo de jogo. Jogo de fazenda, né? Animal Crossing, Harvest Moon, né? Esse tipo de coisa que o pessoal sabe. Eu sou muito fã. Então, assim, um dos meus jogos favoritos da minha vida, né, que me marcou muito, foi o Harvest Moon do Game Boy Advance, né, o Friends of Mineral Town. E saiu, né, esse ano o remake pro Switch. E eles consertaram várias coisas, assim, né, porque, assim, depois do Harvest Moon, né, o Harvest Moon, ele veio muito, ele tava muito lá em cima, ele foi caindo. Veio aquele jogo Stardew Valley, né, que é um jogo indie, que fez, nossa, um puta sucesso, porque ele pegou nessa coisa da fazenda e deixou de um jeito bem diferenciado, acrescentou várias coisas, né, que o Harvest Moon não tinha. E agora eu percebi que o Harvest Moon ele tá correndo sim atrás do prejuízo, né? Só que deu um probleminha com o nome, né? Então agora a franquia não se chama mais Harvest Moon, se chama Story of Seasons, né? O Harvest Moon é tipo um outro jogo. Então eu recomendo muito, né, o jogo do Story of Seasons, né, o remake. Você pode escolher se você começa com menino ou menina, você pode escolher se você quer se apaixonar, né, pelos caras ou pelas meninas do jogo, que era uma coisa que não tinha, né. Então, gente, eles melhoraram muito o jogo. Eu tô jogando pra caramba quando eu consigo, porque eu não tenho tido muito tempo por causa da faculdade, mas eu tenho me divertido bastante. Eu adoro esses joguinhos que eu fico jogando pra sempre. Eu não conheço muito desse mercado de games, confesso. Não é muito minha área, não é a área que eu tenho mais afinidade. Então, minhas indicações vão ser mais filmes e livros mesmo. Primeiro, queria indicar meu filme favorito da vida. Já vi há vários anos. Eu achei que era seu filme mesmo, quando você falou meu filme. Eu achei que, caralho, fez um filme, vai indicar. Não, sou cineasta, não. Feliz ou infelizmente, né? Meu filme favorito da vida, que eu vi já há uns bons anos atrás, mas eu sempre gosto de revisitar, porque realmente é fantástico, que é o filme O Segredo dos Seus Olhos. Não sei se vocês já viram, conhecem.
Conheço. Conhece? Que é um Conheço. filme argentino, que inclusive ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Salvo engano, 2009, por aí. Por volta de 2009, ele ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. É um filme incrível, com uma trama sensacional, que mistura drama, suspense, thriller, até um pouquinho de terror também. E eu garanto que vocês não vão se arrepender de assistirem. Ele atualmente está disponível na plataforma de streaming aqui no Brasil do Amazon Prime Video, até onde eu me lembro. Sim, é um filme bem legal. Já assistiu? Já assisti, já, claro. Excelente, né? É Incrível. excelente. Gente, tem um plot twist assim no final que você vai ficar chocado. Nossa, Eu não- fantástico, total. Minha cabeça sempre buga quando chega ali, por mais que eu saiba. Eu não assisti esse filme, então eu vou procurar. Pode Assiste, assistir, você não vai se gostar. arrepender. Uhum. Tem um remake americano, que foi o Olhos de Justiça. Mas, assim, chegou nem perto do original. Nem Nossa, eu perto. nem sabia que tinha. Tem. É, inclusive com a Julia Roberts, se não me engano. Acho que eu vi no cinema na época. Eita. Nossa, a Julia Roberts entra em cada enrascada também, coitada. Mas, Acontece, né? Verdade. E de livro, eu queria recomendar a trilogia O Lugar Mais Sombrio, do Milton Atum, que é um escritor amazonense. É uma trilogia que já tem 2 livros publicados. O primeiro foi o A Noite da Espera, depois o Pontos de Fuga. E o terceiro deve ser publicado ano que vem, provavelmente. A trilogia é publicada pela Companhia das Letras e gira em torno de um grupo de jovens vivendo em torno de Brasília e São Paulo no tempo do regime militar aqui no Brasil. Uhum. Como que chama esse? É a trilogia O Lugar Mais Sombrio. Aí, no caso, tem 2 livros já. O primeiro é A Noite da Espera e o segundo, Pontos de Fuga. Vocês podem encontrar depois, inclusive, as resenhas desses 2 livros no meu canal no YouTube. Gosto assim de quem faz propaganda, gostei. Ora! Isso aí. Vamos lá assistir lá no canal dele a resenha do livro. Mas é uma trilogia, mas só tem 2 livros? Não entendi. É uma trilogia, por enquanto só tem 2 livros. O próximo, o terceiro, vai ser o último, deve ser publicado agora em 2021. Ah, entendi. Então não é uma trilogia ainda. É uma trilogia, será uma trilogia. Será uma trilogia, tá em andamento, no caso. Eu acho que o autor falou assim, então, gente, isso aqui é uma trilogia, só que tem 2 livros. Aí ele, você pegou. É isso aí. É tipo isso. Mas eu gostei eu tava lendo aqui o resuminho e eu gostei da história. Vou dar uma procurada depois. É excelente, são livros ótimos. E você, Melegari? Ai, cara, peraí, eu tava pensando numa recomendação, mas eu fiquei tão embebido pela essa conversa maravilhosa, eu esqueci do que eu ia recomendar. Olha que deficiência da pessoa. Então, mas eu só queria reforçar, então, aquele perfil que eu comentei com vocês, né, do Desoriente, né, do Instagram, que é uma menina que faz, muito bacana ela. E também eu lembrei, esse filme, ele andou ficando um pouquinho mais popular hoje, mas eu não sei se vocês conhecem, chama Persepolis. O que é Persepolis? Fantástico, excelente. Fantástico, é um filme produzido a partir de uma HQ, feito por uma autora que ela é do Irã. Ela conta a história dela do Irã porque ela vivenciou enquanto criança a Revolução Iraniana. Então ela conta como que foi a revolução, o que era no começo, como que acabou se tornando depois, e como ela, como criança, viveu essas coisas, né? Como adolescente depois também, né? Ela acabou indo pra Europa, depois voltou pro Irã, então ela conta toda essa história. É um filme muito legal, um filme muito amorzinho, é um dos filmes que eu mais gosto também, e é isso aí, fica essa dica. Como é que é o nome? Persepolis. Recomendo também, excelente. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar, mas eu me interessei bastante. Também, caso alguém goste, tem a HQ do Persepolis. É um livro vermelho com a personagem principal, né, que é ela mesmo, é a Marjane. Ela tá com o lenço, né, na verdade. Ela tá com o lenço por cima, então é bem fácil de identificar, assim, o nome é bem claro. Legal. Eu já vi, não filme, eu já vi já alguns quadros já desse. Eu olhei aqui no Google Imagens. Não me é estranho esses desenhos aqui, não. Acho que tô ligado qual que é mesmo. É sempre bom a gente ver animações para além da Pixar, né? Verdade. Esse projeto do Cine RI que eu comentei mais cedo, nossa, cara, ele super abriu os meus olhos em relação a isso, sabe? Tem esses países que você acha que nunca produziriam um filme, eles produzem muita coisa.
Muita coisa bem feita, né? Isso. Muita coisa. Pra você ter uma noção, eu vi um filme, também do Irã, que se eu não me engano chama Táxi Teherã. Mano, o cara fez o filme inteiro com uma câmera no táxi dele. Só. Massa. E sabe, os personagens foram entrando, eles foram contando as histórias, sabe? Só isso. Mais nada. E o filme é incrível. Parece legal mesmo. Já anotei aqui pra ver. Isso aí, chama Táxi Teherã. Eu olhei aqui a imagem, parece um filme bacana. É porque assim, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Sempre que me falem, é um filme estrangeiro que é muito bom, eu fico, gente do céu, será que é aquele filme de 3 horas de duração que nada acontece? Mas esse aqui, pelo visto, não é. Aqueles filmes franceses que nada acontece. Exatamente. Ó, a minha prima uma vez, não vou falar o nome do filme, tá? Mas minha prima foi convidada, ela tinha 2 amigas que eram bem diferenciadas e convidaram ela pra assistir um filme. E, bom, eu vou falar o nome do filme e posso até censurar depois. O filme se chamava... Era 3 horas de um cara correndo com uma GoPro na cabeça, correndo a maratona. Era isso, o filme. Tipo, ela falou que ela queria muito ir embora, só que ela não podia por causa das amigas, né? Que foi, tipo, uma das piores experiências que ela já viu. Aí assim. é barra mesmo. Nossa, e como que as amigas dela reagiam ao filme? Tipo, ele virava a curva, elas começavam a chorar, falavam, ai, que cena! Sei lá, né? Quanta emoção. Sei lá o que aconteceu, gente, mas eu não tenho... Ai, gente, eu mal tenho paciência de assistir quando tá passando. Imagina assistir um documentário do cara correndo, sabe? Sem condição nenhuma. Doideira. Doideira Ai, gente. pura. Esse é doideira. Mas é isso, gente. Então, antes da gente se despedir, quero agradecer a participação do Zeca. Foi um papo muito legal. Sério, obrigado. Você aí trouxe muitas coisas aí legais aí pra galera e pra gente também. E pra quem quiser te encontrar aí, como é que faz? Obrigado, Rodolfo. Obrigado, Milegari. Foi um papo muito bacana, eu gostei bastante. Foi uma honra participar do podcast. Acho sempre legal estar debatendo sobre livros, sobre literatura. Realmente, eu acredito no potencial dos livros como transformador da sociedade. E para quem quiser me encontrar depois, no Instagram é Zeca Lemos 98, no YouTube meu canal é Zeca Lemos, só procurar, primeiro que aparece, provavelmente, creio eu acho. E podcast nas principais plataformas, você encontra Resenhas com Zeca Lemos. E desde aqui, eu já agradeço, claro, e me deixo à disposição para outras oportunidades, a gente bater papo também sobre outros assuntos que surjam oportunidade. Opa, gosto assim também. Opa. Vamos marcar um próximo podcast sobre outros temas também, acho bem interessante, né? A gente trata de várias coisas aqui no Vale 10, eu acho que uma ideia assim de fora sempre é bem-vinda, né? Outro ponto de vista sempre é ótimo para debater, né? Mas é isso, gente. Então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio, né? Todas as fontes de pesquisa eu vou deixar na descrição. Também vou deixar aí como eu falei, né, os links do Zeca Lemos. Sigam as nossas redes sociais, né? Tanto as minhas quanto do Melegari. Também sigam as redes sociais do podcast, né? Que a gente sempre tá postando lá informações lá. Como eu falei lá no começo, né? Vocês escolheram esse tema dos livros polêmicos, né? Então eu tô pensando em alguma forma de deixar isso fazer isso acontecer mais frequentemente, né? Não sei se uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, de vocês escolherem um tema que vocês querem ouvir pra gente fazer aí o podcast. Então sigam a gente lá pra gente conversar melhor sobre isso. Se vocês puderem estar apoiando aí a gente com R$5 por mês, né? Pra estar ajudando na continuidade do podcast também, vocês são super bem-vindos a fazer isso. Mas é isso, gente. Então muito obrigado por terem ouvido o episódio de hoje e até a próxima. Tchau. Tchau. Valeu, gente. Um abraço.